O contorno dessa figura forma uma circunferência. E você saberia calcular o comprimento e o diâmetro dessa circunferência? Fique aqui que eu vou te ensinar. Bem-vindo mais uma vez, pessoal, ao canal Matemática é Bom Demais. Estamos hoje trabalhando o tema comprimento e diâmetro de uma circunferência. Fica até o final e no final te mostro um segredinho. A aula de hoje, a chamada de hoje foi sobre circunferência, tá? Então, para início, nada melhor do que perguntar o que é uma circunferência. E eu coloquei, para dizer a vocês o que é, esse texto aqui, que está dizendo o seguinte: circunferência é uma linha curva, fechada, em que todos os pontos que passam por esta linha estão à mesma distância de outro. E aí eu coloco um compasso aqui e faço o desenho de uma circunferência a partir dele. Veja que todos os pontos que estão à mesma distância do centro vai formar a minha circunferência, beleza? Então, circunferência é isso, tem que ter a mesma distância de qualquer ponto dessa parte azul ao centro. Se a gente consegue isso, ó, qualquer ponto ao centro, o que eu tenho é uma circunferência. Eu preciso conhecer também os elementos de uma circunferência. Vamos ver? Veja só, sobre os elementos de uma circunferência, eu tenho o que a gente chama de raio, que é essa distância do centro até qualquer ponto da própria circunferência. Então, a distância do centro a essa parte aqui azul, desse ponto no caso, o que eu chamo aqui é raio. Então, o que vem a ser o raio? O raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Beleza? E aí eu tenho também que chamar uma outra nomenclatura importante, que é o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro vai ser o dobro do raio. Olha, ele é exatamente isso que eu disse. É o dobro do raio. Porém, você também precisa saber que ele é a maior corda que passa pela circunferência, ou seja, é a corda que passa pelo centro. Por isso é o dobro do raio. Esse tamanho aqui é o dobro do raio, que é esse segmento que eu chamei de D maiúsculo, que é o diâmetro. Então, o que é o diâmetro? É o dobro do raio. Então, como é que eu escrevo de forma algébrica? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Além disso, eu também preciso saber um outro elemento, que é o que a gente chama de comprimento. E o que vem a ser o comprimento? O comprimento é o diâmetro multiplicado por π. E quem é π? Π é um número irracional e a gente vai saber um pouco mais sobre ele na surpresa de hoje, que eu disse a vocês que iria fazer no final. Então, o comprimento é o diâmetro multiplicado por π. E tem uma fórmula? Tem sim. Comprimento é igual a 2 vezes π, que é um número irracional, vezes o raio. Então, essa é a fórmula do comprimento. Vamos fazer esses exercícios? Foi perguntado aqui para a gente, determine o diâmetro. Se ele quer saber o diâmetro, eu tenho uma fórmula que representa o diâmetro. A minha fórmula que representa o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, quem é o raio dessa primeira circunferência? O raio é 8. Então, o que é que eu faço? Aonde tem R, basta eu colocar o valor de R, que no caso é 8. E 2 vezes 8 vai dar 16. Então, acabou a conta aqui para a letra A. Quem é o diâmetro? É 16. Isso aqui é o resultado. E na letra B? É a mesma ideia. Ele pergunta sobre o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então, eu substituo aqui, ó, o R por 5,9. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação. 2 vezes
5,9. Aí, quando eu faço essa multiplicação, ó, 2 vezes 5,9, eu vou até trocar aqui a canetinha, vou colocar de vermelho para fazer a multiplicação. 5,9 vezes 2. Então, 2 vezes 9 dá 18, vai 1. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. Aí, uma casa decimal, uma vírgula. Nesse caso, o valor final é 11,8 metros. Esse é o valor do meu diâmetro. Beleza? Isso aí. A questão 2 está falando o quê? Determine o comprimento de cada circunferência abaixo, considerando π como sendo 3,14. Observe que ele mandou considerar o meu π, que é aquele número irracional, que a gente inclusive escreve ele assim, que é aquela letra grega, considerando ele aproximadamente 3,14. Então, o que é que eu faço? Como o comprimento é 2 vezes π vezes o raio, eu vou apenas substituir. O comprimento vai ser 2 vezes o 3,14, que é o valor de π aproximadamente, vezes o raio, que nesse caso aqui na questão 2, letra A, vale 6 centímetros. Eu faço a substituição e depois é só multiplicar. 2 vezes 3,14 dá 6,28. E 6,28 multiplicado por 6, nós vamos ter que fazer a conta agora. 6,28 multiplicado por 6. Fazer aqui no cantinho, ó. 6,28 multiplicado por 6. 6 vezes 8 dá 48, vão 4. 6 vezes 2, 12. Com mais 4, 16, vai 1. 6 vezes 6, 36, com 1, 37. Duas casas decimais, eu desloco para a esquerda, ficando, portanto, o resultado final como sendo 37,68 centímetros. Esse comprimento da letra A é 37,68. E da letra B, professor? Mesma fórmula, comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Aí você substitui. No lugar de π, coloca 3,14. É 2 vezes 3,14 vezes o raio, que nessa situação em particular é 10,5. Então, já sabe que 2 vezes 3,14 dá 6,28. Aí multiplica esse valor por 10,5, que eu também não sei a resposta. Vou ter que fazer o cálculo. Então, 10,5 multiplicado por 6,28. Como é que eu faço a multiplicação? 8 vezes 5 dá 40, vão 4. 8 vezes 0, 0, com mais 4, 4. 8 vezes 1, 8. Agora 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0, com mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. E por fim, 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 0, 0, com mais 3, 3. E 6 vezes 1 dá 6. Somando tudo, você tem 0, 4, 9, 5 e 6. 3 casas decimais, desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, o resultado final é 65,94 centímetros. Esse é o valor do comprimento, ok? E para finalizar, o que eu prometi no início. Pronto, pessoal, o segredinho é isso aí, ó. O segredinho de hoje que eu falei é porque esse número π, que é um número irracional que a gente considera 3,14, ó, esse desenho do número π, ele começou aqui, ó. Você vê que ele vai e não se repete até voltar para a construção do que eu desenhei. Nesse caso, até aqui, ó, mas é infinito, tá? E os 3 primeiros números que eu tenho aqui é o 3,14. De onde vem esse 3,14?
E ele é constante por quê? Veja só, é uma razão, é uma divisão entre o perímetro, que é o contorno, que eu posso até pegar como exemplo que tem aqui, ó, é o contorno da minha circunferência, né? É o perímetro, dividido pelo diâmetro. E o que é o diâmetro? É o dobro do raio. Quando eu pego esse perímetro, que a gente chama de C, e divido pelo diâmetro, que a gente diz que é 2R, o que é que eu vou possuir? Fazendo aqui meio pelos extremos. 2Rs. 2Rs vezes π igual a C, eu vou encontrar a fórmula. Comprimento, isolando C, ó, comprimento é igual a 2π raio. Por isso a fórmula do comprimento de uma circunferência é 2πr. E isso serve, essa razão serve para qualquer objeto, no caso uma aliança, ou até mesmo, como iniciamos o vídeo hoje, o pneu de um trator, ou até mesmo uma roda gigante. Se você pegar e dividir o comprimento pelo diâmetro de qualquer uma dessas circunferências, sempre vai dar esse número tão interessante, tão gostosinho, que é o 3,14 aproximadamente. E é por isso, pessoal, que matemática é bom demais. Olha só, valeu por hoje. Acompanha aí o professor Eduardo nas redes sociais. Aqui, ó, você pode clicar agora e se inscrever no canal, ou até mesmo no Instagram, acompanhando aí tudo que a gente está produzindo em matemática. Valeu? Até mais. Matemática é bom demais. Valeu, pessoal!